Sejam muito bem-vindos, leitoras e leitores assíduos, tudo bem? Eu me chamo Monique Machado e começo agora do livro Não Me Livro. Hoje nós vamos conversar com o escritor Marcos Martins, que veio aqui para falar sobre o seu livro O Caso da Mariposa Negra. Marcos, querido, você está por aí? Olá, Monique, estou sim. Seja muito bem-vindo, tudo bem? Muito obrigado, tudo bem, graças a Deus. E com você? Tudo ótimo, que maravilha. A tua primeira entrevista em podcast? Sim, essa é a primeira entrevista que eu estou participando. Gente, que responsabilidade que eu tenho de introduzir os autores na primeira entrevista. Você faz live ou também nunca fez? Sim, faço no meu canal do YouTube, né? Tem um canal de língua portuguesa, redação, literatura. Você tá brincando? Qual é o nome do canal? Ele se chama Martins Textual. Gente, Martins Textual, já vou seguir. Eu não sabia que você tinha canal no YouTube. Gente, fica aí a dica do canal do nosso autor. Lá você fala sobre literatura e português, é isso? Isso, exatamente. É mais voltado para o Enem, mas também para outros concursos públicos. Então, gramática, redação do Enem, redação de outros concursos e literatura brasileira. Eu tô chocada. Você dá aula para vestibulando? Exatamente, já há 13 anos. Gente, tô chocada. Ai, é uma delícia, né? Literatura, português, redação. É uma área que eu amo de paixão. Você já dá aula para garotada há 13 anos, é isso? 13 anos, exatamente. Que maravilha. Fica aí, gente, a dica do canal do nosso escritor, que também é professor de vestibulando. Gente, que maravilha. É uma responsabilidade, né? No Brasil atual é uma responsabilidade. Sim, nós trabalhamos com sonhos, né? Então é algo assim muito sensível, muito importante. Meu Deus, isso levanta uma questão muito boa. Eu ia entrar nessa pergunta mais para frente, mas já que eu fui surpreendida por essa revelação, gente, porque eu não sabia. Ô Marcos, como é que você vê essa garotada, essa juventude, essa geração lidando com literatura brasileira? Você acha que eles têm essa conexão, por exemplo, com Machado de Assis, José de Alencar, Guimarães, ou eles fazem realmente por obrigação, por uma prova de Enem, um vestibular? Como é que você vê essa relação da geração atual com a literatura brasileira? Então, Monique, nesses 13 anos aí que eu tenho dado aula também de literatura brasileira, né, eu vejo que existe realmente esse distanciamento dos jovens com a literatura canônica, né? Mas eu acredito que seja papel também do professor de literatura introduzir isso, não de uma forma cobrando isso deles, né? Mas mostrando para eles que existem outros vieses, outras formas de enxergar o mundo além desses, né, das literaturas de best-seller, né? De que eles estão acostumados aí. Então, acredito que seja muito também do modo como nós, o professor, ele dentro da sala de aula, vai abordar isso com eles, né? De uma forma de obrigação, acredito que isso afasta mais do que gera interesse. Você acha que o vocabulário, por exemplo, distancia os adolescentes da literatura clássica? Também o vocabulário, mas eu acredito que seja muito mais essa questão dessa nova geração, dessa aproximação com as novas tecnologias, que eles já nascem, né, com as novas tecnologias. Então, às vezes, a gente quer introduzir algo que já é de gerações passadas, né, de uma forma, né, de uma metodologia ultrapassada. Então, isso, às vezes, gera esse bloqueio, né? Porque eles estão acostumados com coisas muito rápidas, né? Tudo tem que ser muito rápido. Então, até eles entenderem o que é um quiçá da vida, o que é um... essas palavras, assim, mais de antigamente, né? Então,
gera esse desinteresse, às vezes. Ah, é verdade. Eu estava assistindo outro dia uma live e uma entrevistadora estava perguntando, levantando, né, esse tema de que, será que se a gente pegasse livros clássicos e refizéssemos uma edição atual, mudando o vocabulário, tirando um pouco, modificando a estrutura do vocabulário, essa garotada ia querer acessar mais esses livros? Eu não acho que seja válido. Eu acho que aquele vocabulário da época de Machado, de José de Alencar, de Guimarães, enfim, de tantos outros, ele tem que ser conservado. Ali existem uma dinâmica diferente, agregadora. Evidentemente, alguns temas precisariam ser remodelados, né? Porque a gente vê em alguns livros assuntos como abusos emocionais e psicológicos sendo explorados. Então isso, na geração atual, deveria ser um pouco mais modelado, exposto de uma outra forma, mas não mudar o vocabulário. Eu acho que tudo tem o seu tempo. Daqui a 50 anos, os livros que estão chegando atualmente agora, né, vão precisar ser remodelados também, e assim consecutivamente. Então, é bom, sabe, a gente perguntar isso para professor de português que trabalha com isso, porque ele está de frente com a garotada. Ninguém melhor do que eles para explicar isso para gente. Agora, Marcos, me diz uma coisa, você mora em qual estado do Brasil? Então, Monique, eu sou de Minas Gerais, tá? De um município de 14 mil habitantes, chama Caldas, lá no sul de Minas, mas eu só fiquei em Caldas até os meus 18 anos. Depois eu saí, fui para Alfenas fazer letras, né, na Universidade Federal de Alfenas. Depois eu fui fazer engenharia florestal no Rio de Janeiro, na UFRJ. Depois fiz ciências biológicas por lá, aí fui para Bahia trabalhar, e agora eu estou em Madrid. Você está em Madrid? Do outro lado do oceano. Gente, mas é uma caixinha de surpresa nossa escritora. Bom, eu quero te dizer que de onde você vem, que é de Minas, é uma terra maravilhosa. Eu sou apaixonada por Minas. Eu tenho vontade de largar tudo para ir embora para Minas, viver de pão de queijo e cachaça, gente. É muito lindo mesmo. Eu sou suspeito para falar. Eu amo muito minha terrinha. É muito bom, né? Agora Madrid já é outro patamar, né, gente? Vamos combinar? Eu, antes de receber você aqui, eu estava fazendo uma entrevista com uma outra autora que ela mora nos Estados Unidos. O livro dela saiu em revista de Londres, e eu falei, gente, mas eu tô muito chique falando com escritores de fora. Você tá aí há quanto tempo? Eu estou aqui para estudar, né? Eu ganhei uma bolsa de estudos aqui em administração e finanças, uma área completamente diferente, né? Mas aí eu estou aqui há 2 meses, o curso começa amanhã, inclusive, e aí eu vou ficar 2 anos estudando aqui. Que maravilha! Muito sucesso nessa tua trajetória, Obrigado, querido. Eu vim morar com meu namorado, né? Tanto tempo já distante. Delícia! Eu tô útil com agradável, tá tudo certo. Agora, Marcos, me diz uma coisa. Eu tô aqui com a capa do teu livro, com a sinopse. O teu livro, já começando pelo título. Como é que foi a produção dessa capa? Foi você quem fez? Você teve ajuda? Porque o livro, gente, se chama O Caso da Mariposa Negra. E aí, atrás, ali é um dente, uma caveira, eu não sei, não estou conseguindo identificar. Porque ela é toda escura e ela é, assim, muito obscura, na verdade. Como é que foi a produção dessa capa? Então, essa capa, na verdade, foi um presente de um amigo meu, né, de um artista, né, amigo meu, Davi. E aí eu li, né, eu fiz live da primeira parte do livro, quando eu havia terminado, foi logo no início da pandemia, sabe? E aí eu ficava lendo o livro, lendo capítulo a capítulo, e o pessoal gostando, ele acompanhando sempre. E quando chegou no final, ele falou assim: Marcos, eu amei seu livro, e se você me permitir, eu vou te presentear com uma capa para
com uma arte aqui para capa do seu livro. E aí eu adorei, achei super, veio muito a calhar, né? Quem tem amigo tem tudo, né, gente? Vamos combinar? É verdade. E aí é uma mariposa, né? Uma mariposa, e junto com a mariposa, ela tá transmutada com a caveira. Ah, agora eu tô identificando. Da onde que veio esse título? O Caso da Mariposa Negra. Então, a mariposa negra, ela é uma coleóptera, né? Ali parente da borboleta. E as pessoas, elas têm muita... tem um misticismo em volta da mariposa negra, né? Dizem que ela traz mau agouro quando ela entra na casa. Eu sempre escutava isso da minha avó, né? Da minha mãe também. Então ficava muito com essa questão assim das superstições. E aí me veio, né? Claro que havia a história e eu precisava de um nome para o serial killer, né? E do que aconteceria, o que esse serial killer faria, e aí veio a calhar a mariposa negra. Que maravilha! Só para levar os leitores aí um pouco mais de informação sobre a sua história, eu posso ler um trechinho da sinopse do livro? Claro, por favor. Gente, eu vou ler para vocês um trechinho da sinopse, O Caso da Mariposa Negra, do autor Marcos Martins. Reza a lenda que se uma mariposa negra entrar em sua casa durante a noite, algo de muito inusitado e, quiçá obscuro, estará prestes a lhe acontecer. No cotidiano da vida dos estudantes da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, mais conhecida como Rural do Rio, um crime bárbaro para... Ô Marcos, eu tô escutando minha voz. Tem alguma coisa que tu fez aí que mudou? Será que é, hein? Vê se não é o volume. Um crime bárbaro fará com que a paz daquele local saia completamente dos eixos da normalidade. Na tentativa de conter o escândalo iminente, melhorou, seja pela preservação da imagem institucional, seja por interesse próprio, Elizabeth, a vice-reitora, será o grande pivô no decorrer dos demais crimes em série acontecer por ali. Gente, essa sinopse, a gente tem que falar sobre um monte de coisas nessa sinopse. Quem te ajudou a fazer essa sinopse, né? Fui eu mesmo, foi na mesma hora que eu terminei o livro, já fiz a sinopse. Não, a sinopse está perfeita, é isso, você deu informações úteis que aguçam a curiosidade do leitor. Só que, primeiro, eu sou do Rio de Janeiro, eu conheço a universidade que você citou, e ela, gente, a Universidade Federal Rural, ela fica num lugar extremamente, assim, longe de tudo. É a cidade fantasma que a gente fala, porque ela é muito longe, é tipo depois de Cabo Sul, eu acho, não é, Marcos? Ela é ao lado de Nova Iguaçu, ali para aqueles lados, sabe, Itaguaí. Quem não conhece, é assim, muito longe, é dentro do Rio, mas é muito longe, assim. Isso, e é um campus que todo mundo fala que é realmente cena de filme de terror. Outra coisa, a mariposa... Já foi cena de novela, né, inclusive. Sim, porque lá tem... Lá é tipo assim, vou desovar um porco. É lá na Rural. O Rio Bangu. É tipo isso, gente. E é uma cidade universitária, é um campus universitário, enfim. A mariposa, essa mariposa negra, essa história, né, essa fantasia, essa ficção, enfim, ela acontece mesmo. Eu vou te contar uma experiência da mariposa negra que entrou na minha casa. Eu estava chegando do trabalho antes da pandemia e me deparei com uma mariposa, uma borboleta. Ela era muito grande e preta.
E aí, diz a lenda que um bicho desse traz a morte. E ela estava na porta da minha casa. Eu falei, meu Deus, alguém vai morrer. Aí eu comecei a ficar paranoica. Eu vou te falar, Marcos, 10 dias depois um amigo meu foi assassinado. Então eu acredito sim, eu acredito sim que quando isso acontece é para nos avisar. Então toda vez que eu vi, isso aconteceu mais de uma vez, tá? Eu tenho experiências assim 3 vezes de ver uma borboleta, uma mariposa, um negócio preto e a morte bater na porta da minha casa. Então eu acredito sim, gente, isso acontece sim, tá? Várias pessoas devem ter essas experiências, é porque nunca repararam. Isso já aconteceu com você? Olha, comigo não, porque eu não sou muito dessas superstições, sabe? Eu aproveitei justamente, né, esse gancho, assim, para introduzir essa questão, sabe? Mas, assim, como eu sou biólogo, eu adoro mariposa, eu pego, faço insetário, adoro. Agora, o que te inspirou a escrever uma história como essa, em cenário brasileiro, através de uma lenda, né, de uma simpatia, sei lá, o nome que a gente pode dar a isso? O que te inspirou a criar essa história? Então, basicamente os livros que eu li, né, que eu recentemente estava lendo na época, e também séries que eu estava assistindo, e eu queria muito fazer um romance o mais rápido possível, porque eu queria participar do Prêmio Kindle de Literatura na época. Inclusive, não ter conseguido participar o início da segunda parte do livro. Que chegou na hora, a menina deu tudo errado, acho que a mariposa negra entrou na minha casa, o computador desligou, já estava nos últimos minutos do segundo tempo e não deu certo, não publiquei. Vai brincando com a mariposa negra mesmo. E aí, assim, é uma história que ela mexe com a parte de verossimilhança, né, totalmente, né, eu passo na rural, etc. Mas ela trabalha com a fantasia, sabe? Então, mas isso, eu não sei se eu tô dando spoiler, se eu posso dar também. Não, não dando spoiler, não. Tá. É porque a partir do momento no livro tem uma reviravolta, sabe? Você acha que está acontecendo tudo, o livro, o narrador, ele te leva a pensar sobre isso, porque ele é um narrador onisciente, né? E de repente o foco narrativo muda, ele passa a ser narrador personagem, tem uma grande reviravolta, meu Deus, é assim, e aí tem tarô no meio, sabe? É uma grande mistura de misticismos aí. Caramba! Eu tava lendo eu tava lendo o Ítalo Calvino, né, o Visconde Partido ao Meio, que é uma fantasia muito louca, né? E aí tinha terminado também de ler o Vargas Llosa, né? Como se chama? Quem Matou a Palomino Moleiro, não sei se você já ouviu falar desse livro. É muito legal. Ele começa praticamente como começa o meu livro, né? Que é já com o assassinato acontecendo. E também eu estava lendo, tinha lido, né, um tempo atrás o Quiroga, né, o Contos de Amor, Loucura e de Morte, e aí toda essa mistura aí junto com a série que eu estava assistindo, que era uma série teen, né, que é Riverdale. Sim. Não sei se você já ouviu falar. Bem bobinho, mas eu gostei da trama do serial killer, sabe? Eu sempre gostei de ler sobre essas coisas, escutar esqueci o nome daquela psiquiatra que fala sobre essa temática de psicopatia e tudo mais, aí eu comecei a ver sobre ela, sabe? E aí me calhou, assim, de ser exatamente sobre isso. Vai ser sobre um serial killer e ele tá rondando a universidade, ele tá matando as LGBTs, né? O foco dele são as pessoas LGBT, isso vai sendo percebido ao longo da trama. E aí eles querem desvendar quem é o serial killer, vão juntando as peças quebra-cabeça, sabe? Caramba, só de referência de leitura a gente já viu que é um pancadão que o Marcos tem na prateleira. Agora, a gente viu ali na sinopse que a gente tem uma personagem chamada Elizabeth. Quem é essa personagem?
Beth, né, para os íntimos, e todos são íntimos para a Beth. A Beth é a vice-reitora, é uma figura icônica da obra, né? O spoiler ele vai ser muito ruim se eu der um pouquinho assim? Não, por favor. Então, tudo vai levar o leitor a entender que a Elizabeth é o serial killer. Tá? Mas nem tudo, all that glisters is not gold, né? Nem tudo que reluz é ouro. É ouro, exato. Então, vai mudar tudo isso na segunda parte, porque o livro ele se divide em duas partes, sabe? É o espaço-tempo 1 e o espaço-tempo 2. Justamente para mexer com essa parte da fantasia, sabe? E aí, quando você acha que você desvendou tudo, você já entendeu tudo no primeiro livro, aí vem o segundo te jogando precipício abaixo, falando que você não entendeu foi nada, e que agora você vai entender um pouco. Eu adoro essa genialidade do escritor de provocar no leitor as dúvidas, reflexões, a incerteza. Eu acho que quando ele consegue atingir esse ápice dentro da leitura, que o leitor fica enlouquecido. Pouquíssimas vezes aconteceu comigo na minha vida de leitora. E olha que eu leio de tudo e leio há muitos anos, a vida toda. E muitos livros assim, eu tive esse tipo de sentimento, né? Um autor aqui, outro ali. Então, quando você se propõe a fazer um negócio desse, a causar esse impacto no leitor. Eu já quero ler seu livro. Ele está no Kindle ilimitado. Sim, tá. Gente, separa aí o caso da Mariposa Negra. Já vamos separar aqui. Ô Marcos, teu livro foi tua primeira publicação ou não? Não, eu já ganhei 2 concursos literários, né? Mas no gênero romance é o primeiro. Que maravilha! Quais são os nomes dos outros livros? Os outros livros é uma coletânea de contos, né? Que eu participei, aí eu ganhei no primeiro concurso literário da UFRJ, pela editora Edur, que é a editora da universidade. E aí é um livro, é uma coletânea de poesia, de contos e crônicas, e eu participei com o gênero conto, e aí o meu conto Aula de Português foi um dos ganhadores, né? E a outra é o primeiro concurso Machado de Assis, da editora 6, Canal 6, né? Editora Canal 6. E aí eu também fui selecionado com a crônica O Beijo Musical. Que maravilha! O caso da Mariposa Negra foi publicado em 2022. Então, eu tentei publicar em 2019, né? Deu todo esse problema. Seria só um livro, ia ser bem pequenininho. Tava mais parecendo uma novela até, né? E aí eu falei assim, não, já que não deu, então vamos continuar isso daqui. Não acabou, tem muita coisa para preencher aqui. Aí eu refiz e fiz a segunda parte, tem mais de 300 páginas agora. E aí eu fui publicar agora em 2022. Muito bem. Você vai... ele é publicação independente ou é por editora? Não, publicação independente. Publicação independente. Você gosta desse caminho da publicação independente? Ou para o segundo volume você quer fazer por editora? Como que está sendo essa experiência de publicação independente? Olha, eu até tentei publicar por uma editora, né, o Sexo da Palavra, mas eles estão até hoje, eles deram o primeiro aval não sei nem se podia falar o nome, né, mas enfim, eles deram o primeiro aval sobre a publicação, eles queriam muito o primeiro livro, mas aí eu não queria mais só aquela parte, e fui fazer o segundo, aí eles falaram que tinha que fazer outra avaliação, e aí não sei o que, começaram a enrolar demais, eu falei assim, quer saber, eu vou publicar agora porque eu quero publicar logo isso daqui. E aí fui e publiquei. E eu também acho que dá maior, como diz, né, independente, dá maior autonomia pro autor, né? Então eu acredito que seja mais interessante, sim. E eu acredito também que a gente tem que ajudar mais, né, a produção independente. Acho que carece muito disso ainda aqui no Brasil. Sim, exatamente. A gente tem plataformas que nos possibilitam ser donos dos nossos
próprios livros, porque a gente, quando assina com uma editora, investe numa editora, a gente praticamente perde o nosso livro, porque a gente se submete a cláusulas enlouquecedoras. Então, eu acho que isso meio que estraga o processo, mas vai de perfil de cada escritor e escritora. Eu sou independente, amo esse trajeto, e continuo dentro dele, porque eu sou apaixonada por publicação independente. Agora, o Marcos, o caso da Mariposa Negra, você falou que tem quantas páginas? Olha, ele tem, no Kindle, ele tem muita página, viu? Olha, deixa eu ver o que ele tá falando. É porque aquela, como que chama aquele Kindle que a gente usa para fazer o Kindle Create, né? Ele diminui, né, por conta da formatação, ele diminui muito, né, o espaçozinho ali, então aumentou muito, tem, não sei se são 2.000, 3.000, sei lá quantas mil páginas, mas ele mesmo tem 375, se eu não estiver enganado. Entendi, é porque a diagramação do aplicativo é diferente, é isso mesmo. É diferente. Você levou quanto tempo para escrever seu livro? Olha, é verdade isso que eu estou te falando, tá? O primeiro livro, como eu te falei, de 2019, que era menor, que é o Tempo Espaço 1, eu fiz em 5 dias. Mentira, gente, é mentira. Não, mentira. E o segundo, que é maior, eu fiz em 7 dias. Você tá brincando? Não, ininterruptos, assim, peguei pra fazer, porque eu tenho um foco, assim, muito grande, não vou dizer que é hiperfoco, né, mas até porque eu nunca procurei saber nada a respeito disso, mas quando eu pego uma coisa pra fazer, eu fico muito fissurado naquilo, sabe? Gente, quase um on the road da vida. Cruzes escrever um livro em 5 dias é loucura desse tamanho, né? Não, o mais engraçado é que eu tinha um leitor beta, meu amigo Thiago, que morou comigo no alojamento, né? Ele era o meu leitor beta, porque eu terminava o capítulo e enviava pra ele, tia, e aí, o que você acha? Tá legal, não sei o quê. E ele ficava falando, nossa, eu quero saber o próximo, não sei o quê. Aí, o que vai acontecer? Pra ele foi praticamente uma literatura de folhetim, que ele recebia todo dia. Que loucura! Quer dizer, cada um tem um jeito de trabalhar, gente, não adianta. Eu conheço autores que levam 10 anos para escrever um livro de 100 páginas e agora estou apresentando a vocês um escritor que escreveu seu livro em 5 dias. Ah, que maravilha! 12 ao todo. Durante o... 379, Monique. É o quê? 379. 300 páginas, 379 páginas, no digital, né? Isso no físico deve ser também, não? No físico. No físico, entendi. Durante o processo de escrita, qual foi aí para você a parte mais fácil e mais difícil para escrever o livro? Então, eu ia criando conforme a história ia acontecendo na minha cabeça, sabe? Não foi assim, eu fiz um esboçozinho num caderninho meu, eu desenhei o alojamento e fui falando, fulano de tal mora nesse prédio, fulano de tal mora nesse, e fui colocando os personagens. E a história foi indo, sabe? Então, você vai ver assim, quando você lê, né? Que é um fluxo de consciência, sabe? Vai indo a questão ali. Então, assim, para mim, eu acho que o mais fácil foi eu montar, assim, arquitetar o que seria, assim, né? Quem que vai ser o principal ali, né? Qual que vai ser o grupo, etc. Então, acho que essa parte, assim, das personagens em si foi mais fácil para mim, sabe? Tanto é que a reviravolta do narrador, que ele vai mudar o foco narrativo, foi uma coisa assim, do nada, sabe? Que o meu amigo chegou e falou assim, Marcos, tá muito legal, eu quero saber tudo mais, mas parece que tá faltando uma coisinha ali, sabe? Pra apimentar. Aí eu, meu Deus do céu, por que esse menino me falou isso? Agora eu vou ficar com esse negócio aqui à noite até de madrugada, pessoal. E aí foi que eu falei, então vai ser isso. Conta o segredo.
Qual é o teu signo, Marcos? Meu signo, sou de Capricórnio, mas tenho ascendente em Aquário e Lua em Gêmeos. Então imagina, né, salada de frutas. Eu sou gêmeos com gêmeos com gêmeos. Eu tenho 3 gêmeos na minha vida. Meu Deus. Eu sou o cão chupando manga, mas... A geminiana legítima, né? Loucura, tem dias que eu quero cortar os pulsos porque eu não tô me aguentando, entendeu? De tanta bipolaridade, gente, é uma loucura, assim, é muita criatividade. Esse seu lado criativo de produzir, de não sei o quê, horas atrás de horas, isso com certeza é característica de Gêmeos, mas essa sua perfeição, essa sua obsessão não é de Gêmeos, não, porque eu não sou assim. Não é obsessivo. É o Capricórnio doido. É o Capricórnio, é verdade. Que loucura. Não, você precisa te ver, menina. Quando eu encontrei erros gramaticais no texto, aí que eu fiquei louco. Meu Deus, socorro, erro. Tará. Daí vai a louca lá republicar o negócio. Isso aí não é Gêmeos, não. Que os Gêmeos, ele passa batido, ele não quer nem saber. Isso aí é de Capricórnio mesmo. Agora, o Marcos, me diz uma coisa. Durante o processo de escrita, não só desse livro, mas dos outros, você passou pelo famoso bloqueio criativo ou não? Passei pelo bloqueio de um livro para o outro. Passei, olha só, foi em 2019 e agora em 2022 que eu fui fazer o outro, né? Então foi todo esse tempo aí da pandemia que eu fiquei num hiato tremendo, sabe? Eu também eu escrevo poemas, né, e tudo mais, e eu tenho uma página no Facebook que chama Sombra do Olimpo. Lá eu publico minhas crônicas, né, alguns contos e poemas. E aí você vai ver meu último poema, sei lá quando foi, anos atrás, sabe? Essa parte poética eu acho que ficou um pouquinho ali antes da pandemia. Parou por ali. Você na tua família tem alguém que escreve ou é só você? Não, eu sou o primeiro, assim, nessa pegada, assim, de querer... Você né, saiba, né? Escritor, sim. Minha mãe, ela gosta muito, ela sempre gostou, mas ela gosta muito de ler livros espíritas, sabe? Sim. E aí isso também puxou, tá? Porque nessa história tem muito dessa pegada mística, sabe? Tem muito espiritismo envolvido, e aí no final... Bom, enfim. Muita coisa pra gente aproveitar durante a leitura. Eu ia te perguntar exatamente sobre a sua relação com a leitura. Você é aquele escritor que consome livros um atrás do outro? Você é aquele escritor que não lê muito? Como é que é a tua relação com a leitura? Olha, Monique, quando eu era novo, né, minha mãe brigava comigo porque eu detestava ler. Nossa, eu era assim, eu amava a língua portuguesa, a gramática. Na hora que chegava na literatura, eu ficava horrorizado. Ai, meu Deus, não tô entendendo nada do que o outro tá falando. E aquelas, né, igual você falou, o vocabulário erudito, difícil, não tava entendendo nada. Tinha que fazer aqueles trabalhos de cantinho de leitura, detestava aquilo. Aí, menino, foi entrar no curso de letras. O negócio mudou, né? O negócio mudou completamente, porque ou você gosta, né? Aí, nossa, quando eu li Virginia Woolf aqui, pra mim, nossa, quase maravilhosa nesse dia. Maravilhosa, mas dificílima, né? Aquele livro Mrs. Dalloway me fez chorar, eu quase chorei lágrimas de sangue. Porque, nossa, eu falava assim, meu Deus, eu sou um analfabeto funcional, porque eu terminei de ler o livro, não entendi o livro. Aí que eu fui depois pesquisar sobre o livro, entender o que era o fluxo de consciência, e aí eu reli o livro e entendi tudo, né? Mas assim, eu me tornei um leitor assíduo com o curso de letras, sabe? E aí eu fiquei louco, aí eu fiquei fissurado, né? Porque todo o salário que eu recebia, porque eu trabalhava desde a época, né, como professor. Eu comecei a dar aula no segundo período. E aí eu pegava o salário que eu recebia e ia comprar os livros baratinhos na banca, sabe? De 10, 15 reais, ia nos sebos. E hoje em dia eu tenho uma biblioteca, né, pessoal, assim, é o meu tesouro, sabe? Que maravilha! E já que a gente está falando de leitura, o que você está lendo atualmente? Olha, atualmente eu estou lendo um livro aqui em espanhol,
sabe? Marcos, querido, voltou? Marcos? 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 Tá me ouvindo? Agora eu tô te ouvindo. Eu tô te ouvindo. Oh, meu Deus, gente. Houve uma ruptura aí na gravação, não tem problema nenhum. Vocês viram que na primeira parte a gente parou na leitura e agora a gente vai seguir normalmente, tá? Vocês vão conseguir ouvir e assistir a nossa entrevista inteira dentro das plataformas. Não se preocupem. Marcos, a gente parou antes da gravação terminar, da sua leitura, né? Que você falou que estava lendo, que você leu Virginia Woolf, não foi isso? Ah, não, a Virginia Woolf eu li na faculdade, né? E foi lá em 2010, 2011. Ah, mas sim, não. Agora eu tô lendo um livro de uma escritora inglesa, né? Beth O'Leary, que chama Entre os Sapatos. Em espanhol. Tradução em espanhol. Não conheço. Fala sobre o quê? Então, fala sobre duas personagens, né? Que são a Leena e a Eileen. E elas estão ali cada uma com a sua vida, né? Cada uma com a sua rotina de vida. E aí, uma delas, que é a Leena, ela tenta, assim, mudar um pouco aquela rotina, né? Ela sai de vacaciones, né? De férias. E aí ela tá esgotada, né? Da sua rotina, etc. E aí ela vai encontrar com essa Eileen, que é essa outra personagem que vai entrar na história também. E elas, né, essa outra é uma solteirona, né, tem seus 70, quase 80 anos, e aí elas vão sair juntas para, né, viverem aí suas desventuras, né, no caminho aí, por essas vacações, as férias da Leena. E aí eu ainda tô mais ou menos ali num quarto do livro. Maravilha, fica aí como dica de best-seller, sabe? Fica como dica de leitura, ainda não conhecia. Depois eu vou até procurar para saber. 400 e tantas páginas. Assim que é bom, gente. Assim que é bom. Agora, ô Marcos, você separou um trechinho do seu livro pra gente? Sim, eu separei, na verdade, o início dele, né? Tá ótimo. Você pode ler? Sim, pode ser? Aham. Então, como eu tinha dito, né, ele tem seriam 2 livros, tá, Monique? Mas aí eu resolvi fazer um bem bolado ali e juntei tudo em um. E aí a história, ela faz essa costura bem direitinho, tá? Tá. E aí eu vou começar a ler o trecho do primeiro livro, tá bom? Que é o Tempo Espaço 1. Esse Tempo Espaço 1, ele se chama Per Trans Concurso. Então, o capítulo se chama Bicho! O primeiro caso foi o de um garoto, estudante de engenharia química, que havia acabado de ingressar no curso e, após toda a burocracia exigida pela universidade, conseguiu uma vaga no alojamento, no prédio que, em geral, era destinado aos veteranos de guerra, como diziam, o M6, em seu primeiro andar, o que talvez tenha causado certo desconforto aos moradores dali. Seu nome era Nicholas, com seus 18 anos e muitos sonhos pela frente, agora todos acabados. Os companheiros de quarto que o encontraram, Marcelo inicialmente, não conseguia acreditar no que estava vendo. Embora ainda não tivesse construído um laço de amizade tão forte com o rapaz, estava estarrecido, quase catatônico com a cena que se materializava diante de seus olhos. Parou alguns minutos, visando aquela cena de horror. Saiu então pelo corredor, gritando desesperadamente por socorro. Por ser feriado, havia pouquíssimas pessoas, além de mais 2 colegas dos 5 de seu quarto. Quando eles retornaram, a guarda da instituição já estava por lá, tomando os primeiros depoimentos de Marcelo, ainda em choque com tudo aquilo.
Nicolas não apresentava sinais de briga ou qualquer escoriação, nem lhe haviam roubado qualquer objeto de valor, a não ser o que lhe era mais valioso. Mas o que mais transtornou os presentes, além do fato de ocorrer um assassinato dentro do âmbito universitário, foram os requintes de crueldade a que seu algoz o submetera. As pálpebras haviam sido delicadamente cortadas e sua boca costurada com linhas preta e vermelha. Quando posteriormente os legistas as retiraram, o inusitado pairou diante deles. Uma mariposa negra dentro da boca do rapaz. Ai, meu Deus! Não, gente, precisa ler esse livro, vocês não estão entendendo. Você tem audiobook desse livro? Não. Não, ainda não. Pretende fazer? Talvez, não sei. Olha, eu vou te dar uma dica que eu dou sempre para os meus autores. Se você puder, faça audiobook do seu livro. Você vai abrir um leque imenso de inclusão. Pessoas que são deficientes física, visuais, disléxicos. Então, é muito inclusivo. O audiobook está ganhando uma força cada vez maior e o seu livro precisa atingir também esse público que gosta. Nossa, adorei, Monique. Eu não tinha pensado por esse viés. Nossa, perfeito, viu? Adorei essa proposta. Se puder, invista em audiobook, é excelente. Você vai, o teu livro vai chegar, passa de qualquer fronteira ou limite que você tenha colocado para ele. Agora, o Marcos, qual é você como escritor publicado, qual é o conselho que você dá para novos autores? Olha, o conselho que eu dou é para não desistir dos seus sonhos. Se você tem o sonho de realmente ser um autor, de deixar aí o seu legado, para as próximas gerações, porque o livro, como o Milor Fernandes já dizia, livro não enguiça, Então, continuem, não percam esse horizonte e tentem, sabe? Tentem sim, porque é muito satisfatório. Sim, exatamente. Não desista. Agora, eu vou te dar uma frase e você completa ela, tá? Eita, tá bom, vamos lá. Eu escrevo porque... Eu escrevo porque eu acredito no poder que a literatura tem de mudar vidas. Uau, muito bom. Excelente. Vamos fazer uma rapidinha literária? São 7 perguntas, você não pensa, só responde, tá? Ai, meu Deus, vai. Socorro. Ai, meu Capricórnio já ficando doido aqui, ó, com a responsabilidade. Você prefere livro único ou série? Livro único. Com spoiler ou sem spoiler? Um spoilerzinho. Um spoiler, né? Livro físico ou digital? Livro físico. Romance ou ficção científica? Romance. Um livro por vez ou vários ao mesmo tempo? Vários ao mesmo tempo. Você empresta livro ou sai correndo? Emprestava, hoje em dia eu saio correndo, porque não me devolveram mais. Eu já perdi tanto livro nessa. Você não empresta mais porque tem história. Nossa, menina, e ainda marca o meu nome, tá? Porque, ó... terrível, pô. A Elza do livro é babado. Muito bom isso. Agora, quem quiser ler o teu livro, comprar teu livro, acessar a tua história, ele tá em formato físico, tem e-book, é no seu Instagram, tá à venda onde? Como é que tá? Como é que estão essas questões? Então, Monique, o livro ele tá publicado pela Amazon, né? Então, tem no Kindle Unlimited, tá publicado tanto o e-book, né, pro Kindle, quanto também o livro físico.
todos pela Amazon. Pode entrar no meu Facebook, pode entrar no meu Instagram, tem lá o link, ou pode só digitar no Google que já vai ser direcionado para lá. Só fazendo um adendo que às vezes o pessoal pode estranhar, né? Mas é porque um grupo de personagens do livro, inclusive é o nome de um capítulo, é As Monas da Loja. Tá? Então, e essas monas, que são os LGBTs ali, eles se comunicam com o pajubá, não sei se você já ouviu falar, que é ali um dialeto gay, né? Então vai ter muito disso no livro, tá? Não conheço. Já tem essa ideia aí. Mona, Ocó, Ilê, etc. Muito bom, gente, eu preciso de livro. É pra dar uma descontraída, porque a história é pesada, né? Mas, gente, mas tem que ser, né? Com esse nome, com esse livro, não tem como ser diferente. Qual é o teu Instagram? Para quem quiser seguir você, mandar mensagem. Qual é o teu Instagram? Meu Instagram é profmarcosmartins01. Gente, o Instagram dele vai estar na descrição do episódio, lá no canal do YouTube do Livro Não Me Livro, onde vocês vão poder ouvir e assistir a nossa entrevista. Como houve uma ruptura aqui na gravação, já no Spotify eu não consigo colocá-la inteira, então ela vai ser dividida em 2 partes, vai estar também na descrição. Não se preocupem, vocês só vão ouvi-la inteira pelo YouTube, tá? Então, os links serão gerados e vocês vão conseguir acessar aí toda a nossa entrevista. Ô Marcos, convido a você a vir fazer uma live agora pelo Instagram com a gente no mês de outubro, para que as pessoas conheçam ainda mais o seu livro e que eu consiga ler a sua história, porque eu vou ler com certeza, você fazendo live ou não, tá, querido? Você tem Facebook e TikTok? Oi? Você tem Facebook ou TikTok? Eu tenho Facebook. TikTok ainda não aderi, ainda é muita coisa. Mas tenho Face. Qual é o teu Facebook? É Marcos de Carvalho Martins. Agora, fala novamente o nome do seu canal no YouTube. É Martins Textual. Muito bem. Só lembrando que o Marcos é professor de português, tem canal no YouTube falando também sobre literatura. É um combo aí. O nosso escritor ele é um combo multiuso. Isso é muito bom, muito funcional. Querido, você sobreviveu à sua primeira entrevista em podcast. Como é que você está se sentindo? Estou me sentindo num momento assim de alívio auditivo. Ai, meu Deus. Gostei muito, Monique. Foi uma delícia. Eu quero mega te agradecer por você disponibilizar um horário de vir aqui falar sobre o seu livro, da gente bater esse papo gostoso. A gente deu boas risadas. Eu acho que o objetivo maior é esse. Desejar para você todo o sucesso do mundo e que você não pare de ver jamais, tá? Muito obrigado, Monique. Eu te agradeço muito pelo convite, viu? E com certeza eu vou estar aí com você em outubro, tá bom? Maravilha, querido. Um beijo e divirta-se cada vez mais em Madrid por mim. Muitas graças. Um beijo. Um beijo, obrigado, pessoal. Ai, gente, que delícia, né? Bater um papo assim com gente assim, eu adoro. Esse foi o escritor Marcos Martins, falando sobre o livro O Caso da Mariposa Negra. Eu quero agradecer a todo mundo que ouviu, que vai ouvir, que já ouviu, enfim, que está ouvindo. Dizer que a nossa maratona vai até o dia 17 de setembro, com muitos autores, não só no podcast, mas também no Instagram, Monique MM18. Gente, um beijo, obrigada. Eu sou Monique Machado e esse foi do Livro Não Me Livro. Até a próxima.